Olá, bom dia! Nós estamos hoje no nosso canal Comboíste para trabalharmos a expressão fazer nas coxas. Da onde ela vem? E se você gostar desse vídeo, no final dele, deixe o seu like. Vamos trabalhar, tentar entender a expressão fazer nas coxas. Atualmente, essa expressão é utilizada quando uma pessoa faz alguma atividade de qualquer jeito e aquela atividade fica muito ruim. Tem a sua origem no período colonial, principalmente em relação aos escravos. É mesmo, é mesmo. Porque no período colonial, quando os donos de fazendas queriam fazer telhas para reparar algum buraco nas suas casas ou construir suas casas, eles pediam aos escravos. E não existia um molde. O molde que eles utilizavam era a própria coxa dele, né? A própria perna dele. E existiam alguns escravos mais gordos, outros mais magros, outros mais robustos. Então, todos esses escravos estavam envolvidos nessa atividade. E como você tinha uma forma diferente, já que a perna dos escravos era diferente, as coxas dos escravos era diferente, né? As telhas também saíam desiguais. Por isso, daí surgiu essa expressão, que os escravos faziam as telhas nas coxas. Nós vamos trazer as seguintes informações, ou responder os seguintes questionamentos. Qual é a origem da escravidão negra no Brasil? Em toda a história da humanidade, apenas existiram escravos negros? Em quais condições os escravos chegavam em terras brasis ou em terras brasileiras? Por que motivo os escravos eram, como diz a expressão, eram as mãos e os pés dos senhores de engenho? Quais eram as situações de maus tratos aos quais esses escravos eram submetidos? Como eram as formas de resistência desses mesmos escravos? E por final, vamos entender como surgiu a capoeira. A origem da escravidão negra no Brasil data do início do século XVI, não é? Porque no primeiro momento de início de colonização do Brasil, a escravidão não foi negra, foi na verdade indígena. Só que exatamente em 1550 por aí, os portugueses começaram a descobrir ou entender que se eles optassem por trazer escravos da África, esses escravos iam dar muito mais lucro para eles. Essa escravidão, esse tráfico negreiro, acabava movimentando o chamado comércio triangular. Como que funcionava esse comércio triangular? Os escravos saíam da África, vinham para o Brasil, aqui eles eram vendidos e, junto com as pessoas, com os traficantes de escravo, iam a cana de açúcar produzida, mais a cachaça, que era o resultado final da produção da cana de açúcar. Depois, essa cana de açúcar seguia para Portugal e a cachaça seguia para a África. E na África, né, essa cachaça era utilizada para ser trocada por novos escravos. Então esse comércio acabava sendo extremamente lucrativo e por isso
os portugueses decidem utilizar a mão de obra negra aqui em Terras Brasis. E em quais condições esses escravos, esses negros, chegavam aqui no Brasil? Primeiro, eles eram retirados à força dos seus territórios. Isto porque as tribos rivais lá da África lutavam e uma tribo já escravizava a outra. E acontecia o quê? Os portugueses chegavam até essa tribo que ganhava essa disputa, e combinava com eles de levar os escravos e deixar a cachaça. Uma vez esses escravos de posse dos lusos, dos portugueses, eram colocados em navios em condições extremamente precárias. Mais lento pro negão, quem segurava com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Eram muitos escravos que morriam na travessia do Atlântico, e quando chegavam aqui no Brasil, eram vendidos aos senhores de engenho e eram colocados, destinados às senzalas. E nas senzalas também as situações não eram muito diferentes, não. Então, os escravos já chegavam quase em condições de quase morte. Aqueles que ainda sobreviviam, que era um pouco mais resistente, eram utilizados, eram vendidos. Eles falam que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Isto por quê? Isto porque a máquina açucareira, né, o comércio do açúcar, ele só teria algum lucro, só seria rentável com a ajuda dos escravos. Porque os senhores de engenho dependiam do trabalho escravo negro. Uma outra coisa que a gente pode estar entendendo é o seguinte: em toda a história da humanidade, apenas existiram escravos negros? Não. A resposta é não. Se a gente pudesse pegar, por exemplo, o início da colonização do Brasil, como eu falei anteriormente, a escravidão que existia aqui era indígena, não era dos negros. A chamada Idade Clássica, vamos falar o seguinte sobre na era grega, na era romana, os escravos não eram apenas negros. Os escravos eram prisioneiros de guerra, né? E esses prisioneiros de guerra poderiam ser brancos, poderiam ser asiáticos, poderiam ser árabes, não é? Então, não tinha essa situação de apenas, por exemplo, no início da história da humanidade, ter apenas escravidão negra. Na verdade, a escravidão negra, ela foi uma realidade do Brasil e de alguns outros lugares aqui na América do Sul, do início do século XVI, e durou até por volta do século XIX. Mais precisamente, quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura em 1888. Quais eram os maus tratos a qual esses negros eram submetidos aqui em Terras Brasis? Não é? As escravas, por exemplo, elas eram submetidas aos ardores sexuais dos senhores de engenho, dos brancos, não é? E elas eram obrigadas a atender esse tipo de situação.
E aí, quando, por exemplo, a senhora de engenho descobria que as escravas estavam sendo usadas pelos seus senhores, essas senhoras de engenho maltratavam os escravos. Muitos eram os relatos, por exemplo, que a senhora de engenho pegava ovo quente e descia quente pela garganta abaixo da escrava. Tô patada. Muitas das vezes a senhora de engenho ia lá com algum protetor de metal e colocava exatamente nas partes íntimas das escravas para que os senhores não tivessem relação com essas escravas. Os escravos eram submetidos a trabalhos duros, pesados ao longo do dia, sem ter muitos momentos para descansarem, né? A comida que eram destinados a eles não trazia muita força, nem vitalidade. Muitas das vezes a comida era baseada de água e farinha. Depois eles vão melhorar um pouco quando os senhores de engenho começaram a destinar para eles resto das carnes de porco que eles comiam, não é? E aí o que acontece? Esses escravos, o tempo de vida deles era muito curta, porque eles eram submetidos a esses maus tratos. É claro que esses escravos não vão ficar apenas observando, apenas se submetendo a essas condições ruins de trabalho. Eles vão resistir também. Existiam algumas formas de resistência muito interessantes, mas eu vou falar sobre duas. Uma era uma forma de resistência que o escravo acabava sofrendo com isso, que é o chamado banzo. Esse escravo, ele iniciava uma greve de fome, ele se recusava a comer e acabava morrendo em decorrência dessa greve de fome. E uma outra forma de resistência foi a fuga para os quilombos. Dentre os quilombos mais importantes que a gente poderia estar destacando, era o quilombo de Palmares, é o quilombo de Gangazumba e Zumbi. Vamos falar sobre uma arte marcial, por assim dizer, que foi desenvolvida a partir dessas formas de resistência, que foi a capoeira. Informação, nós terminamos nosso combo. Curiosidade mais aula sobre o tema fazer nas coxas. E peço agora, dê o seu like e ative o seu sino para que você possa receber futuras gravações do Comboist.